Olá, bem-vindos ao Potencialcast. Meu nome é Carla Amaral, sou host deste programa. Hoje eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, coloque lá o seu like e contribui com a gente enviando esse vídeo para quem você acha que merece e que faz sentido ouvir esse podcast de hoje. E hoje eu trago para vocês uma pessoa muito interessante. Eu conheci ele online. Ele é professor, mentor, coach, treinador, escritor, palestrante, empresário. Então, hoje eu falo com o Renato Galego. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você, antes de qualquer coisa, se apresente e fale um pouco de você, quem é o Renato Galego, com o que você trabalha e o que você acha que fez sentido na tua vida e te trouxe até aqui neste momento. Tá bom. Bom, primeiro, uma honra estar aqui. Conseguimos encaixar aí os horários, a agenda, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Renato Galego, tenho 46 anos. O cabelo branco eu pinto para dar um pouco de credibilidade. Charme. Charme. Bom, eu comecei a jogar squash, eu trabalho praticamente com esporte, né? Eu comecei com esporte. Então, eu jogo squash desde os 15 anos. Eu comecei a jogar squash com 15. Com 16 anos aconteceu Eu com 16 anos comecei a jogar profissional. E aconteceu um fato inusitante no clube onde eu jogava, que era no Clube Atlético Ipiranga, aqui pertinho. O professor de tênis e squash faleceu. E aí, o diretor de squash falou, poxa, você não quer começar a dar aula? Eu falei, isso com 16 anos. Com 16 anos. Eu falei, como assim dar aula? Eu falei, como? Não, é que você que joga melhor aqui, você é que treina mais fora do clube, então a gente quer que você comece a dar aula aqui. Bom, meus filhos são seus primeiros alunos. E aí eu topei o desafio, comecei a dar aula, e eu segui, era como um hobby remunerado. Eu curtia, dava aula praticamente para crianças, e eu curtia, dava aula umas 2, 3 vezes por semana e continuei estudando. No colegial eu fiz eletrotécnica, eu fiz GV, né, escola técnica. Depois eu fui fazer publicidade e propaganda e eu continuei trabalhando nesse meio, né? Eu dava aula, tipo de final de semana, um dia de noite, e eu comecei a trabalhar na DM9, né? Quando eu tinha entre 18 e 20 anos, eu trabalhava na agência, que era uma agência na época, era uma agência top. Ela era concorrente da W Brasil, né? Do Washington Oliveto. E eu trabalhava com criação lá. E aí, entre idas e vindas, tal, sempre dando aula, e curtindo aquele lance de dar aula, ter resultado, os meninos começaram a ganhar torneios, enfim, eu tinha uma satisfação pessoal em trabalhar com aquilo. E aí o que aconteceu foi que uma vez, numa sexta-feira, num happy hour, eu, sentado ali na mesa com o pessoal, senta na minha frente o VP de criação. Da DM9. DM9. Eu trabalhava com uma empresa que trabalhava para a DM9, então eu atuava dentro da agência. Então a gente sentado, e esse cara mudou minha vida em 3, 4 minutos. Ele sentou na minha frente e ele perguntou, falou uma coisa, não é você que trabalha com esporte de raquete também e tal? E eu expliquei pra ele, falei, eu trabalho com squash e tal, dou aula. Aí o cara falou assim, que legal, deve ser bacana, né? É um esporte diferente. E você curte dar aula? Aí eu falei pra ele, eu amo dar aula, amo. E ele falou pra mim assim, legal, e aqui na agência você trabalha com criação, né? E você gosta e tal? Eu falei, eu adoro. E aí ele falou a frase da minha vida, que ele virou pra mim depois de 2 ou 3 minutos de conversa, ele falou, então você é um imbecil. E eu tava ouvindo, você é um imbecil do VP da agência, né? Então eu tinha que ficar... E aí o cara falou... Sorriso amarelo. Aí ele falou, você gasta seu tempo fazendo... A maior parte do seu tempo fazendo o que você adora, e você passa menos tempo da sua vida fazendo o que você ama no trabalho. Ele falou, não tem alguma coisa errada? E aí, beleza, aquele sorrisinho amarelo e tal, beleza, dei aquela desbaratinada e pronto. Ele já plantou aquela semente e foi embora. Não lembro o nome dele, mas parece que foi uma entidade que parou ali, falou pra mim e foi embora. É impressionante como alguns momentos das nossas vidas que a gente tá desperto e alguma frase ou algum acontecimento toca profundamente na nossa vida. Absurdo. E aí, beleza, fiquei no final de semana, ele alugou um triplex na minha cabeça, né? Essa ideia, alugou um triplex. E aí no domingo, aquele papo de família. Então eu tava com os meus pais, as minhas irmãs, e aí, obviamente, como é que vai ser a semana? O que vai fazer? O que não vai? E eu falei, olha, aconteceu isso e isso. O meu pai sempre foi esportista
jogava um pouco de squash, mas eu não comecei por conta dele. Eu comecei por conta de uns amigos. E aí eu falei pra ele, falei, ó, aconteceu isso na sexta-feira. E aí ele falou pra mim assim, tá, tudo bem, mas o que você quer? Aí eu falei, eu acho que eu poderia apostar, eu acho que tem sentido o que ele falou pra mim. Ele falou, eu acho que pode ser. Como meu pai trabalhou sempre com parte financeira em construtoras. Então ele tinha um olhar um pouco mais matemático das coisas. Então eu tive sempre... meus pais são bem mentores meus, assim, sabe? Enquanto minha mãe é bem... vai que vai dar certo, vamos lá. Super otimista, o meu pai sempre teve aquele lance do tipo... Coloca o pé no chão. Mais razoável. Exatamente. Né? Então ele tinha essa parte mais racional do negócio. E aí, bom, beleza. Aí meu pai falou, bom, ele conhecia a concorrência, né? Obviamente... eu pensei uma coisa que ele falou assim, né? Pô, a cada 6 meses tem uma porrada de gente que vai se formar, igual a você, tá disposto a trabalhar o dobro do que você trabalha e ganhar metade do que você ganha. Tá bem disposto a isso. Na área de publicidade. Exatamente. Tá. E que é uma pancada de gente, né? Uma torneira mas enorme. Você também poderia crescer nessa área. Porque é uma área, era uma área animal. Área sem limite, né? Exatamente. Aí ele falou, só que no outro caso, eu conheço o mercado, conheço você, e eu acho que se você for, eu acho que você tem chance de ser bom. E essa época é aquela época que o squash começou a ser conhecido no Brasil. Porque teve uma época bem específica, assim, que o squash começou a crescer, virou uma febre, né? E foi meio que 90 e pouco, anos 90 e pouco, 99, assim. Isso, 98, isso, né? Isso. E aí, quando eu tinha 21 anos, isso foi quando eu tinha 21 anos, de 20 para 21. E aí meu pai falou, olha, vamos fazer o seguinte... Aí eu topei, obviamente, falei, não, eu vou fazer isso. Então meu pai falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você ganha X hoje. Você vive bem com esse X. Então, você trabalha 1 ano com squash, você continua sendo treinador, né? Agora um pouco mais profissionalmente falando. Se você daqui a 1 ano ganhar X mais 1, então, pô, tá valendo a pena. Progrediu. Se você estiver ganhando X menos 1, você repensa. Se você precisar voltar pro mercado de trabalho, 1 ano... não vai fazer diferença nenhuma, congelado, né? Beleza. Falei, ok. Aí ele chegou pra mim e falou assim, só que é o seguinte, ele conhecia muito bem ele conhecia o métier das pessoas que trabalhavam no esporte e teoricamente... Porque ele treinava. Porque ele conhecia, né? E me levava nos torneios, conversava, conhecia os donos de academia. Sabia como funcionava. E ele falou pra mim, olha, você vai trabalhar de shorts e camiseta, só que você tem que estudar como se estivesse de terno e gravata. E isso bateu violentamente em mim. Porque eu conhecia o que acontecia, né? Eu sabia então, como não é que brincadeira, era. Né? Agora, exatamente. Já que você se encontrou... Então vai de cabeça. Então vamos de verdade, né? Exatamente. Bom, ele já me conhecia, ele sabia que eu não sei ser mais ou menos. Eu vou 101% em tudo que eu vou fazer. Eu falei, ok, beleza. Eu falei, então eu vou encarar isso. E aí eu comecei, aí, bom, imagina, né? O pessoal que deve estar ouvindo, vocês devem saber o que é carta, né? O pessoal que tem menos de 30 anos não deve saber muito, mas carta, né? Tinha que escrever carta, ver os lugares onde eram bons de squash, onde tinham treinadores bons, escrever uma carta, esperar um mês depois. Carta de recomendação. Não, assim, carta, correio. Porque não Jura? tinha... 90 e pouco, eu escrevia a carta, mandava, aí o cara devolvia. Entendi. Aí, vamos ligar? Vamos. Eu não era tão bom pra falar inglês, então minha mãe ligava, falava, via o que ia... E eu comecei a viajar, comecei a fazer meio que estágios nesses lugares. Entendi. Entendeu? Comecei a estudar. Comecei a procurar gente melhor que eu, que era quase todo mundo, porque eu era muito cru ainda. E comecei a estudar. E aí eu comecei a ter mais resultados. E eu simplesmente era apaixonado por aquilo. Então, pra mim, se precisasse trabalhar 18 horas, 20 horas por dia, eu tava lá e trabalhava. Eu queria aprender. E eu comecei a melhorar muito rápido em relação a treinador, em relação a resultados. Entendi. Como treinador, né? Exatamente. Aí foi indo. Aí vamos vamos trazer para hoje. Hoje eu tenho uma academia, que é a primeira academia. Mas quando foi que você decidiu de treinador se tornar empresário do esporte? Na verdade, isso foi meio que um caminho irreversível. Não tinha como voltar mais. Exatamente. Por quê? Porque uma falando vez que você como estava negócio... despontando, você disse que se destacou do restante do grupo. Por exemplo, quando você dá aula, bom, você sabe disso. Você tem X horas na semana, X horas no mês, X horas no ano. É tempo por dinheiro. Ou você cobra mais caro a sua hora e vai melhorando o seu negócio, ou você
simplesmente tem que potencializar isso e começar A a escalar. criar e escalar e fazer com que as coisas funcionem. Então, não foi uma tarefa fácil mudar isso, porque as pessoas estavam acostumadas comigo Como durante treinador, anos e né? anos e anos, e eu tive que mudar isso. Né? Aham. Eu lembro que eu trabalhava no 1º de maio, em Santo Sim. André, eu fiquei lá 27 anos. E no Ipiranga eu fiquei 30 anos, praticamente. Nossa. Só esses últimos anos agora aqui que eu acabei rescindindo o contrato, fechando ciclos para eu poder me dedicar a outras coisas, porque não dava para abraçar o mundo também. Certo. Mas é uma coisa incrível, assim, foi indo, porque o que acontece é que não tinha, eu ficava limitado em clubes, porque clubes, eles funcionam para sócios, então eu preciso ter o meu Você lugar, queria expandir, onde eu posso crescer. colocar o meu método, onde eu posso criar os meus professores, E aí aonde eu você posso viu uma expandir. oportunidade Sim. maravilhosa de crescimento. O lugar me procurou, que eu acredito muito nisso, então Hum. eu não tenho sócio para nada, não tinha, né? Não tinha sócio Isso é uma pra nada. crença sua? Não, eu não tinha sócio. Eu era uma empresa. Eu era a minha empresa. Eu era o recursos presa. humanos. Eu era o recursos humanos, eu era o marketing, eu era o financeiro, eu era tudo. Né? Eu me cobrava, eu sou muito bom disso, eu não consigo ficar cômodo 5 minutos. Entendi. Eu não consigo. Você tem uma mente mais proativa, né? Eu não consigo. De Eu consigo me crescimento. colocar em situações reais, que pra mim na minha cabeça são reais, e que eu tenho que me mexer. Então vamos falar sobre isso. Tá bom. Você acha que esse seu ímpeto de crescimento é o essencial para que uma pessoa consiga sair do zero e criar um negócio próprio? Assim, empreender, desbravar Tá. no... Boa pergunta. Eu acredito muito no porquê das coisas. Você acha que tem um propósito nisso tudo? Eu acho que se você tem um porquê... O meu porquê, ele é inabalável. Eu posso te falar isso. Se você quiser compartilhar o seu porquê, a gente Inabalável. super aceita. Eu tenho esse propósito de... Eu quero deixar um legado no esporte onde eu tô. Para as pessoas que... Ou mesmo nos outros negócios que eu tenho, que não são do esporte, mas não são tanto do squash, mas sim outras coisas que envolvem, a gente pode falar acabaram depois disso. desenvolvendo também. Exatamente, que foi meio que braços que foram se formando. Mas eu tenho esse propósito de deixar um legado de profissionalismo, de mudança de mentalidade, das coisas começarem a... Porque é muito legal, porque é um esporte, entre aspas, não tão conhecido, e é um mundo para ser explorado. Sim. Entendeu? Vamos falar desse momento, então. Aí você deixou de ser treinador? Não deixou de ser, né? Você migrou. Na verdade, eu foi diminuí de meu tempo em relação a ficar dentro da quadra. Eu já não ficava dentro da quadra. Para empresário, né? Então você migrou de treinador para empresário. Sim. E aí você quis criar um legado já desde aí, né? Sim. Criar um método só seu. Sim. Foi isso que aconteceu? Na verdade, desde 2014 eu comecei a dar cursos para treinadores. Então isso foi também uma chave muito grande. Então, porque o que aconteceu? Eu sempre acabo começando a pensar onde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu faço direto esse exercício. Que legal. Daqui a 5 anos, e eu começo a fazer já. Porque na hora que te pinta a oportunidade, você está preparado. Se uma pessoa falar, se eu e você, a gente aparece a mesma chance. Para você correr no mesmo lugar que eu, você tem 5 anos de diferença. Tem que estar na mesma velocidade que você, né? E eu já saí antes. Eu costumo dizer que a sorte vai me encontrar sempre em movimento. Sempre. Sempre em movimento. Sempre. E ela nunca vai bater na sua porta e você vai estar lá sentadinho sem fazer nada. Nunca. Eu vou estar pronto. As pessoas têm mania de esperar por isso, né? Não, aí vai ficar esperando. E vai ficar esperando. Esse é o diferencial das pessoas que performam, né? Eu sempre tô aqui, ó. Né? Sempre. A gente pode não estar ainda onde a gente quer, mas a gente tá com o olho fixo no objetivo que a gente tem, né? Eu vou. Por conta do porquê. Eu não ligo pro como. Entendeu? Eu não ligo. Eu não tenho problema nenhum. Você consegue se divertir no como, né? Demais. Eu trabalho e faço terapia. Eu faço terapia. Todos os dias. Eu acho que esse é o diferencial das pessoas que conseguem crescer, né? Conseguir se diferenciar no processo. Aproveitar o processo, curtir o processo. Não deu certo, levanta, faz de novo. Porque é o processo que vai fazer você crescer, né? Sim. Fracasso não é antônimo de sucesso, né? Fracasso faz parte do sucesso. Imagina, fracasso é só um degrau do sucesso. Exatamente. Né? Então eu não ligo pro como, sabe? Não tenho... Obviamente que minha vida foi tomando um rumo. Hoje eu coordeno 25 projetos, 25 coisas, 25
não vou falar propósitos, porque todos têm um só, mas são 25 braços que eu tenho que coordenar e realmente, se eu não estiver atento, não estiver ligado e não tiver com a minha cabeça em ordem, com o meu corpo em ordem, obviamente que as coisas vão começar a ficar desequilibradas. Certo. Mas esses 25 braços que você comenta seriam o quê? Então, a sua academia, seus cursos de mentoria? Eu tenho cursos de mentoria para treinadores, eu dou curso para treinadores pela World Squash Federation, isso faz 10 anos já capacitei mais de 3 mil treinadores, eu dou esses cursos no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? É muito legal. Então, eu viajo o mundo inteiro por conta de trabalho também, entendeu? Isso é muito legal. E como que é o squash? Desculpa te cortar rapidinho. Como que é o squash no mundo, assim? O squash é um no esporte... Brasil parece que deu uma freada, né? Tipo, não, na verdade, eu acho que ele deu tanto. uma porque oscilada. A gente não acompanha. Também, mas assim, falando do negócio em si, eu acho que o squash, ele cresceu muito nos anos 90 e depois ele alcançou meio que um platô, assim, ele ficou num platô e ele vem crescendo e, obviamente, por se tornar agora esporte olímpico, agora tudo muda. Então, tudo muda. Agora na próxima Olimpíada Em Los você Angeles já tem. Então, assim, tudo muda. Tudo muda por quê? Porque tem mais investimento, o Brasil saiu de 0, tanto que eu trabalho para a Confederação Brasileira agora. Fui contratado esse ano para trabalhar. Até o ano passado eu estava trabalhando para Guatemala. Então, assim... E você vai acompanhar o Comitê Olímpico eu que faço todo o projeto. Na próxima Olimpíada. Se o Brasil se classificar, eu tô nesse projeto. Mas eu que faço todo o trâmite com o Comitê Olímpico Brasileiro, eu que cuido desse projeto, tanto para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que vai ser em 2027, quanto para os Jogos Olímpicos de 2028. E como treinador, você tem atletas de ponta? Sim. Quantos atletas você tem? A gente tem hoje a seleção brasileira, a gente vai começar com um projeto de seleção permanente, como alguns outros esportes trabalham, então a gente deve começar entre 12 e 16 atletas, juntando feminino e masculino, e hoje a gente tem o número 90 do mundo, masculino, o número 90 do mundo feminino, a gente tem boas perspectivas, né? E obviamente não tem projeto, não tem nada que você queira fazer com um atleta que não envolva investimento, tem que ter investimento. O Brasil, ele é bem complicado nessa questão de investimento no esporte, né? Sim. Acho que agora squash? Então no squash agora a gente vai começar a ter verba. Eu não sei ainda o quanto que a gente vai ter, porque a gente está em trâmite ainda de assinar convênio. tem uns lances de, por exemplo, você ser uma entidade filiada ao COB, então tem que assinar uns termos que a gente vai fazer durante esses meses. O COB tem eleição agora dia 6 de outubro também. Então, dia 6 ou dia 4 de outubro, eles têm uma eleição, então vai definir quem é o novo presidente do próximo ciclo. E aí vai se estabelecer convênios, aí sim eu vou sentar com os gestores, ver projetos. Nossa, mas é muito legal, né? É muito legal. O squash, ele é um esporte mais elitizado. Sim. A gente pode dizer isso, não pode? Sim. É tipo um tênis, assim, né? Mas... E bem mais específico também, porque você não consegue jogar em qualquer lugar. Não. Né? Então, acho que também fica mais limitado a expansão até de disseminação do esporte em si, porque fica difícil de qualquer pessoa conhecer, né? A gente está cuidando de alguns projetos, por exemplo, a gente tem alguns projetos com o SESI, que vai começar a trazer crianças, a gente está... Mais projeto social, né? A gente está com um projeto, tem uma pessoa de São Paulo até, que ele tem um projeto para fazer uma ou duas quadras em 100 favelas. Então, a gente está falando de entre 100 e 200 quadras em X anos. Legal. Então, a gente tem aí sim como massificar o esporte. Entendeu? O país mais forte que tem no squash é o Egito. Nossa. Por incrível que pareça, é o Egito. Que incrível. E aí, no Egito, o que é? No Egito é isso, todo mundo joga, é mais popular, entendeu? Não é tão elitizado que nem são nos outros países, entendeu? Entendi. Renato, me fala uma coisa, como que funciona essa sua mente como treinador nesses atletas aí? Como que você trabalha? Você falou que gosta de um mindset de vencedor. Como que você pega um atleta em potencial e desenvolve ele? Quais são as suas estratégias? O que você usa, assim, que fala assim, essa marca aqui é registrada do Renato Galego, foi ele que colocou a mão aqui, eu sei que foi ele que treinou. Quais são essas suas características marcantes? Boa pergunta. Eu gosto muito de entender, primeiro trabalhar de forma individualizada, porque é um esporte individual, então a gente já tem que começar por aí, então entender como é que funciona cada pessoa, porque esses atletas, eles têm seus treinadores individuais, né? Não são todos que treinam comigo, então... Eu sou diretor técnico da Confederação Brasileira, né? O head coach de tudo. Então, óbvio, eu conheço os atletas. Certo. Mas o que acontece? Primeiro, estabelecer uma relação de confiança
com eles, já me conhece, enfim, conhece como eu trabalho, conhece meus resultados, então ok, isso aí ok, mas assim, eu tenho que conhecer cada um deles em relação a valores, os porquês de cada um. Por quê? Por que ele precisa, por que ele tem que treinar, por que ele tem que melhorar, por que ele tem que ganhar grana em torneios, o porquê de cada um. É porque o porquê vai fazer muita diferença na hora de desenvolvimento, né? Muito. Se o cara ele não tem um porquê muito forte, ele pode simplesmente abandonar o barco na primeira frustração que ele tiver, ele vai falar assim, olha, não é pra mim, não nasci pra isso. Se o porquê dele for muito forte, ele vai toda hora querer se superar, né? Sim. E você consegue moldar a mente desse atleta, desse ser humano que tá na tua mão lá, né? Meio que moldável, né? Sim. Você consegue mudar o pensamento? Você trabalha com alguma parte psicológica? Como que tem Normalmente, isso? por exemplo, vou falar aqui na academia com os atletas de alta performance que eu tenho aqui, tá? De alto rendimento. Tá. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Ninguém faz nada sozinho. Entendi. Zero. Você conta com uma equipe multidisciplinar. Eu tenho uma psicóloga esportiva, Legal. eu tenho um preparador físico, eu tenho um nutricionista, eu tenho um fisioterapeuta. Ninguém faz nada sozinho. Obviamente que eu sou o elo de todo mundo. Você que estrutura tudo. Porque eu tenho que estruturar tudo. Mas é isso. Por exemplo, na semana passada a gente foi até o Comitê Olímpico para começar as conversas com eles, para avaliação de atletas, porque pra gente sair de um ponto zero desses atletas, saber como é que esses caras estão sendo, como é que eles estão, né? A gente não sabe como eles estão trabalhando. Como é que eles estão trabalhando com a equipe multidisciplinar, entre aspas, de cada um deles, né? São várias células, né? Então não estão todos em São Paulo. Como é que eles estão trabalhando? O que eu vou exigir desses caras? Né? Como que a gente vai fazer? Porque é uma pirâmide. E a gente tá falando de alta performance, eu não tô falando de atleta de final de social, semana, né? Exatamente, eu tô falando de alta performance. Eu vou ter que sim apertar todo mundo para ver quem é que vai ficar. Entendi. Quem é que vai ficar? Então, o lance de, por exemplo, eu cheguei no COB, poxa, parecia que eu tava na sala de justiça, de super-heróis. É muito legal trabalhar muito com alta performance, Por quê? né? Porque eu tava vendo o cara que trabalha com a minha gestora que do COB, ela trabalhou em Paris, trabalhou com o Bernardinho, trabalhou com o Zé Roberto Guimarães, trabalhou com esses caras. A mente desses treinadores é totalmente uma coisa diferente. Complexa. Então você tá ali conversando com os caras naquelas mesas gigantescas de 20, 25 pessoas sentadas e as pessoas falando pra você, como se fosse uma mente mestra, né? Isso. A gente fala maestria, né? E aí? Entendeu? E aí? E os caras me escutando. Os caras escutando um esporte, teoricamente, pequeno. Em crescimento, né? Exatamente. Em desenvolvimento. Os caras estão me escutando. Tem muito a acrescentar, né? Então, assim, é muito legal isso. Pra mim, tá sendo uma honra tá fazendo isso. Eu trabalho com outros comitês olímpicos, né? Eu trabalhei com o da Guatemala, eu tenho projetos em Portugal, então eu trabalho com o de Portugal também, mas é muito diferente. É muito diferente. E o que você acha que é essencial numa pessoa quando você enxerga potencial nela? O que você vê que é essencial? Assim, você olha pro seu atleta, vamos falar no atleta de alta performance, que eu acho que é mais viável. Você fala assim, não, é essencial que ele tenha essa característica. O que você acha que seria essencial? Resiliência. Resiliência, por que você acha? Porque ele vai perder muito mais que vai ganhar. Como tudo na vida. Quem é resiliente tá fadado ao sucesso, não tem como. E pra mim, ele pode ter um talento natural pra bater na bola, ou ele bate tão natural na bola, a biomecânica dele é tão natural, ele é tudo, mas isso aí não quer dizer absolutamente nada, né? A relação entre, pra mim, se eu tivesse que escolher duas palavras, é o quanto ele é resiliente e o quanto que ele aguenta ser disciplinado, o que ele quer. Não porque ele vai ser motivado, mas o que ele quer. Se fala, né? A disciplina o que ele é. Se o porquê dele realmente, se o motivo, a causa que ele vai... Porque assim, tudo bem, a gente tem que ter um porquê forte pra gente levantar da cama. Ok, beleza. Qual que é a causa disso que vai fazer ele lutar por tudo? O que faz ele lutar? Então, essas duas características eu acho que são características que elas não são técnicas, né? Não são características técnicas. Mas elas estão muito além. Eu prefiro muito mais um atleta que eu preciso até melhorar alguma coisa dele técnica, que pra mim, tudo que é técnico, tudo que é físico, tudo que é de nutrição, por exemplo... Você consegue fazer. Ele é copiável. Ele é copiável. É moldável, né? Se você, por exemplo, falar, bom, beleza, eu quero ficar
com a mesma mecânica de golpe do fulano de tal. Só refazer, repetir. Você vai repetir, você analisa ângulo de braço, de perna, como chega, como não chega. Uhum. Beleza. Eu quero ficar com a... você tem parâmetros. Agora, Sim. o que é mental e o que é tático, não então, tem. É aqui, ó. Tá aqui. É de cada um. Você acha que um atleta já nasce atleta? Não. O que você acha? Não. Não. Não acha? Não. Acho que um atleta se constrói. Se treina. Mas você deve trabalhar com criança também. Sim, bastante. Quando você pega vamos pegar uma amostra de 10 crianças. Tá bom. Sempre tem uma que se fala, esse vai ser atleta. Normalmente é o que a gente fala assim, esse aí é sangue ruim. Que a gente porque traduz ele tem sangue isso, no olho, não é? Porque a gente traduz isso. Ele tem força, ele tem garra, ele mas quer fazer. Na hora que você coloca é? isso, que você aterriza essa ideia do sangue no olho, o que é o sangue no olho, né? É vontade, né? É aquele desejo o cara ardente. O cara apanha levanta. E ele não tá nem aí, ele levanta. Ele levanta. Ele levanta. Tem uma... Você foi um bom atleta? Sim, eu joguei em um ano, pra você ter uma ideia, eu comecei com 15, com 16 e joguei meu primeiro torneio profissional. Porque geralmente, principalmente nos esportes de raquete, né, tênis e tal, você começa como não é gandula, né? Não, pegador de bola. Pegador de bolinha, não sei o que, aí depois joga, depois virou atleta, de repente é treinador e... assim, né? Funciona, dono da academia. Sim, mas o lance é esse. Se você tiver 10 crianças, eu prefiro aquela que ficou... Ela não curtiu o que ela perdeu. Ela não aceitou competitiva, ela não aceitou. Né? Tem alguns traços que são importantíssimos, né? Pra ser atleta. Tem. E eu converso com os pais, eu falo. Tem vários que são campeões brasileiros da idade deles e tudo mais, que são pequenos. E eu falo pros pais, olha, eu preciso que você aposte um pouco mais nele, porque ele tem talento. Esse talento realmente é o que eu falo de resiliência, de não se acomodar com derrota ou gostar de desafio. Eu falo muito que, assim, se você quiser pegar uma característica de um atleta meu, acho que, ou de pessoas que trabalham comigo, seja em times, ou seja atletas, ou seja, enfim, pessoas que trabalham na parte administrativa, de gestão de federações, enfim, amar o caos. Porque tudo na vida é caos. Tudo na vida é caos. Então, se você não tiver isso, você vai... Então, mas olhando para esse cenário aí, né, que sempre tem um ou dois que se destacam, que tem o sangue no olho. O que não tem sangue no olho, você acha realmente que consegue moldar para ser um bom atleta? Existem... Eu acho que ele é treinável. Atleta, mas não um atleta de ponta. Eu acho que isso é treinável. Eu acho que dá pra treinar. Eu tenho vários exemplos de é mesmo? Se você pegar no esporte em geral, se você pegar, por exemplo, como era, por exemplo, o Federer até determinada idade e depois o que aconteceu com ele, ou mesmo como era o Guga e depois até determinada idade e depois virou uma chave. Então, o que aconteceu ali naquele meio? Mas será que também não é porque eles tinham um background familiar muito grande? Sim, né? Mas isso aí não... Mas o que isso aí forma? Isso aí treina. Isso é treino. Todo dia. Repetição. Todo dia. Por exemplo, se você pegar e, por exemplo, sua filha faz medicina, né? A mais velha faz medicina. Legal. O que é isso? Ela tem uma liderança atrás dela, que é o time que tá atrás, sejam pais, irmãos, tios, avós, pessoas da escola. Ela tem um time atrás suporte, né? Que é líder, que lidera, entendeu? E na verdade, o que é um líder? Um líder é um guardião de valores. Legal. Um líder é um guardião de valores. Ótimo, então, o que acontece? Ninguém é líder por medo, né? Se você não passar, você vai... Mas tem gente, né? que nasce líder, né? Eu nasci Sim, líder. eu acho que líder não é... São líderes, líder não incrível. é um cargo. Líder é uma conquista. Você acha que é uma conquista? Eu acho. Nossa, eu achei que fosse um traço de personalidade. Eu acho que não... Eu acho que você não... Sim. E aí, com esse traço de personalidade, fica muito mais fácil você conquistar isso. Tá. Mas a liderança não é porque a gente vai chegar e vai falar, beleza. Renato, você é líder agora desse time aqui. Tá, mas e aí? Então, já que eu sou líder, então, o que é o que a gente mais vê? Essa liderança pelo medo. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. Se você não fizer, você não vai ganhar. Não. Agora, essa liderança por exemplo, né? Essa liderança por conquista, ela é por exemplos, ela é por valores. Então, vamos falar sobre isso, porque quando você dá palestras, você costuma dar palestra para líderes, né? Qual é a correlação que você vê no esporte e no mercado corporativo, por exemplo, quando você lida com C-levels, líderes? O que você traz, os valores, né, do esporte? Como que você transmite isso? Acho que de alguns anos para cá, eu acho que
Você também deve viver muito isso no seu dia a Muito. dia. Eu acho que adoro. é muito legal que de uns anos adoro. pra cá as pessoas começaram a olhar pro esporte de uma outra maneira. Graças Eu a acho Deus, que depois da pandemia isso ficou mais forte. Eu acho também. Que eu acho as pessoas também. começaram a perceber que o esporte não é só ir fazer alguma coisinha ou estar só em movimento ali e voltar para sua casa e pronto. Que o esporte tem muito mais para ensinar do que qualquer outra coisa. Não, em tudo, né? Em Base absolutamente para tudo. tudo, né? Tudo. Você Tanto- teve uma frustração e você na semana seguinte você é campeão. É maravilhoso, né? É. Isso. Não, o E na outra esporte é semana, sensacional. você perdeu. Perdedor de novo. Entendeu? Não tem problema. Perdedor de novo. É. Então acho que isso você vive no seu dia a dia, como eu vivo. Então assim, eu acho que o lance que o esporte ensina muito para times e para líderes é em questão de você conseguir, porque na verdade o lance do líder é você conseguir fazer com que as pessoas rendam mais e vender um propósito que essas pessoas aceitem esse propósito da empresa, né? Qual que é o propósito da empresa? O que todo mundo vai vestir aqui? Por que às vezes um treinador de futebol tem um time com um monte de estrela e o cara não consegue produzir? O cara não tem performance. Uhum. Porque o cara, realmente, a gente chama de perder o vestiário, né? Porque todo mundo não comprou a ideia dele, Uhum. né? Sabe o que eu acho mais legal? Eu acho legal assim, porque no esporte, o esporte quando você está fazendo é por você, mas também é por todos que estão envolvidos, né? Todos. Então assim, você faz o esporte por você, mas pelo esporte em si. Então, quando você lida com um líder, que é líder nato, que é aquele líder que faz a empresa realmente crescer, assim, tipo, se mede, essas empresas que você vê a família com muita disposição para vencer, e todo mundo veste a camisa, eu acho que eles fazem como se fosse um atleta mesmo, eles estão no time, é como se fosse, vamos colocar um jogo de futebol. Todos jogam por amor ao futebol. Então, todos estão na empresa por amor à empresa. É como se a empresa fosse deles. Existem alguns exemplos Não tem disso. superior, não tem inferior. É todo mundo junto na mesma situação. Como se fosse um time mesmo de esporte, né? Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de pessoas. Até porque tinha squash dentro da empresa. Então, mas acho que o maior exemplo de pessoas que trabalhavam, eu posso falar porque eu convivi com muita gente de lá que jogava. O Pão de Açúcar. Ah, o Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar, o que acontecia? Abílio Diniz foi... Ele vendia a ideia de que você estava dentro de uma família e que você, todos os dias, você ia para sua segunda casa e que você estava lá para jogar por todos. Então, acho que esse exemplo da relação... Uma vez eu escutei o Bernardinho numa palestra falando um negócio muito legal. Que um líder, né? E eu acho que isso é uma coisa legal para passar para os líderes e para as empresas, enfim. Quando alguma coisa não dá certo, normalmente o líder olha no espelho. E quando alguma coisa dá muito certo, o líder normalmente tem que olhar para a janela e olhar para as pessoas que estão lá embaixo, que estão trabalhando no time dele. Então, quando ele erra, ele olha para ele mesmo e tenta achar o que aconteceu de errado e o que pode ser melhorado dentro do processo com aquele time, e faz o contrário quando todo mundo ganha. Então, quando todo mundo ganha, a gente ganhou. E ele olha pro time. Tem uns líderes que acham que o valor é só dele, né? Isso. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Zero. A única coisa que a gente faz sozinho é cagada. É a única coisa. E quando você faz essas palestras, né, para esse pessoal do mundo mais corporativo, você leva a disciplina que o esporte prega, toda essa parte nutricional, sono, você consegue demonstrar para eles a importância que o esporte tem também fora do esporte? Sim. Na verdade, uma empresa ela é um CNPJ formado por um monte de CPF, né? Sim. E se cada um não cuidar do seu CPF, e se a empresa não tiver esse olhar para cada um cuidar bem do CPF, as coisas vão ficar desequilibradas dentro da empresa. Então, a mesma coisa, por exemplo, comigo ou com você, a gente trabalha, a gente tem o nosso templo, né? Então, se eu não trabalhar, se eu não deixar bem o meu templo, para eu poder estar bem mentalmente, eu me alimentar de uma forma melhor. Obviamente, cada vez eu tento melhorar nisso e tento arrumar mais tempo para mim. Se eu não estiver bem, como que eu vou trabalhar dentro de um time? É a mesma coisa que eu for jogar com 11 jogadores e 2 deles estão machucados, eles não conseguem correr. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar com 9? Não, eu não posso. Eu vou perder o jogo. Por mais que os outros 9 sejam muito bons. Então, acho que o lance da empresa começar a cuidar mais dos CPFs que ela tem dentro, né? Porque
é o maior patrimônio da empresa, são as pessoas. Sim. E afinal de contas, tudo que a gente faz, esse podcast, são para pessoas. Sim, e é incrível como agora as empresas estão dando tanto valor para o esporte. Muito. Não é? Uhum. E eu acho que começou com a Abílio Diniz, né? Colocando corrida de rua. Eu acho que a gente deve muito à iniciativa dele. Muito. Acho que o esporte deve muito a ele no Brasil. Então ele desbravou, né? Uma Concordo. imagem que o esporte tinha, que era boring, né? Era chato. Não tem paciência. Então você olhava aqueles... Tinha muito esse preconceito de que as pessoas que eram muito inteligentes não precisavam do esporte, e que as pessoas que eram menos inteligentes usavam o corpo como forma de subterfúgio. Uhum. E hoje já se vê que é o contrário, né? Uma pessoa muito inteligente que não cuida do corpo, ela não é tão inteligente assim, né? Eu sou super fã da Renata Witt, não sei se você sabe, da Copenhague. Eu acho ela sensacional, ela acorda 4 horas da manhã para treinar, 6 horas da manhã ela já está em casa, ela treina 2 horas por dia, e ela está em casa com os filhos, 9 horas da manhã ela está em campo com os funcionários. Então você vê que o exemplo vem... É lógico. Do primeiro mas lá, é isso. que foi o que o Abílio Diniz fez, né? E eu acho muito legal que as empresas agora estão adotando o esporte e incentivam, né? Eu tenho um aluno, ele vai me ouvir aí, o Lucas. Agora ele é vice-presidente de marketing, uma graça. Super novinho, sou super fã dele. E ele foi desafiado a vir treinar comigo para poder melhorar a performance dele. Legal. Para ter mais credibilidade como é a líder. mesma coisa que você vai num dentista banguela, né? Eu achei tipo, como é que você não vai fazer? Sensacional. Eu achei sensacional. E ele tá treinando comigo, musculação, e agora desafiaram ele a correr. Só que como ele é muito magrinho, eu já tá bom. Falei, ô Lucas, aí pega Vamos leve, calma, né? Mas eu acho muito legal. E aí, por conta dele ter se proposto a desenvolver com musculação, um monte de gente no trabalho falou, não, se o Lucas for, eu também vou. Lógico. Aí, nossa, eu achei muito legal, muito legal. Eu acho muito legal quando a empresa pensa... Então, você vê, tem um monte de empresa, né? Minha irmã trabalha na Nestlé, tem um monte de empresa que agora faz corrida de rua, agora, graças a Deus, o pessoal tá dando mais valor para musculação. E como que fica essa situação no squash, por exemplo? Ainda está sendo visto somente como esporte de lazer? Vamos tirar agora da parte de competição, por tá? Exemplo, de alta performance. Tá, por exemplo, a gente tem muita gente, vamos colocar aí que é um esporte elitizado, vai. Hoje, Sim. No Brasil, vai. Tem muito empresário que joga, muito empresário mesmo, muito profissional liberal. Então você pega uma camada de pessoas que o dia delas é de tomada de decisão, é de pressão, e jogam. Por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos... Porque o squash traz muita isso, gente né? Traz muito foco, muita concentração, né? Cara, em uma Fora hora... o network Não, em uma hora forma, você perde né? 1.000 calorias. Quando você consegue jogar, sem obviamente... contar os benefícios físicos, né? E assim, é uma coisa muito dinâmica. Hoje em dia, você também sabe disso, as pessoas querem fazer um exercício, ter uma performance bacana, ter resultados bons e rápidos, entre aspas, com o menor tempo possível. Então, beleza. Tá bom. Então, otimizar o tempo. Exatamente. Então, como a gente hoje vive esse lance do tempo, né? Hoje as pessoas estão começando a dar conta, também graças à pandemia a gente começou a ver isso, né? Começou a ver a importância do tempo. Reconhecer o valor, né? Quanto custa de tempo meu, né? Eu dedicar isso a tal coisa, né? Quanto de tempo meu custa pra o que vai me agregar de valor se eu direcionar Exatamente. 1 hora do meu tempo nisso, Pra né? isso. O que vai me acrescentar ou o que eu vou fazer de bom para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que as pessoas estão começando a se ligar nisso. E em relação ao squash, tem muita gente, mas é muita gente que são pessoas, de sucesso, que jogam, que estão no meio do esporte, entendeu? Então, assim, do squash em si. Porque perceberam uma necessidade e aliaram Exatamente. A otimizar o tempo numa coisa que também trouxesse... Não, e networking... benefícios demais. Lógico. Até por conta do... O squash tem uma coisa legal. Na verdade, todos os esportes que eles são, entre aspas, menores, que ele tem uma comunidade um pouco menor, normalmente, eles são esportes onde as pessoas que praticam ele, elas se entregam mais e fazem porque mais, é mais de pertencimento. Né? Não, de pertencimento. Eu jogo squash, entendeu? Tipo, eu sou do squash. Eu não sou do futebol. No futebol tem milhões de pessoas que jogam. Mas
ela tem uma paixão por ser de pertencer, mas aí, Renato, entendeu? eu ouso discordar de você, porque eu acho que qualquer tipo de esporte... Que a pessoa compra aquela ideia. Mas no squash, pra você ter uma ideia... Você vê que hoje o crossfit, eu sou do crossfit... não, então é isso. É isso que eu ia falar. Não é? Essa coisa de ser da comunidade. É muito de querer, bom. O ser humano isso é tem muito essa legal. necessidade, né? Isso. Então, assim, é muito legal. Em grupo. E pra networking, se você vai precisar de um advogado, você vai pegar um advogado que faz aquilo que você faz. Entendeu? Então, esse lance da confiança, porque o cara já faz uma coisa em comum, ele pertence à sua tribo, isso é uma coisa maravilhoso. Maravilhoso, né? maravilhoso. Não, outro dia eu tava ouvindo um podcast e alguém falou assim, olha, se você trabalha com carro de luxo, você não vai fazer uma academia low cost, você não vai fazer uma academia, não vou citar nome, de baixo valor, você vai fazer uma academia de alto valor, porque o seu network, a pessoa que você vai oferecer o carro, tá ali do seu lado treinando. Sim. Então, acho que o squash também possibilita isso mais, de uma forma mais elitizada. Sim. Infelizmente, ainda hoje, né? Sim. Pode ser que isso venha a mudar, principalmente tempo, agora vai se exatamente. tornando esporte olímpico. Vai ter mais adesão de pessoas. As pessoas vão entendendo mais obviamente. como que funciona o squash e o material não é muito acessível, é caro, né? Uma raquete. Vamos colocar um pouquinho mais barato que o tênis. Um pouquinho mais barato que o tênis. Entendi. Um pouco, uns 10, 20% mais barato que o tênis. Que o tênis, pra você comprar uma raquete, pra você fazer uma aula, pra você começar a jogar, pra você alugar uma quadra. Mais ou menos isso aí. E vamos falar sobre inovação, então. O que você acha do aprendizado contínuo, assim, da pessoa, quando ela está no esporte, ela está desenvolvendo, porque tem esportes, por exemplo, vamos falar de artes marciais. Tá bom. Ele ganha uma graduação aqui, outra graduação ali, ele se mantém. Como que funciona no squash, assim, como que funciona esse desafio? Só se ele for para torneio? Existem eventos, né? Então tem os torneios. O cara é federado, por exemplo, na Federação Paulista. Então o cara joga eventos e tem as categorias onde o cara vai jogando. Então tem sexta classe, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, amador. E aí depois vem profissional. Aí o cara joga por dinheiro. Então ele só conhece realmente o potencial dele. Na hora que ele começa a jogar torneios. Entendi. Então, se ele continuar só fazendo for fun, só por ele diversão, vai jogar partidas ali com os amigos ali e tal. Ele não vai conseguir... Mas para se desenvolver, você acaba fazendo aula. Aí você vai jogar um torneio, você vê por que você perdeu, por que você ganhou. Aí você vem, treina mais. Então é uma coisa que vai... É meio que uma coisa que vai em paralelo para você poder ter um parâmetro. Entendi. Você tem parâmetro. Aí dá pra você ver realmente o que você... Por exemplo, você vai receber a faixa marrom. Sei que você foi faixa marrom. Eu não estudei. Faixa marrom. Então, por exemplo, você teve que fazer... Pra passar na faixa marrom, você tem que ter X coisas. Você tem que ter faixa tal, anterior. Você tem que cumprir tais coisas pro exame. Você tem parâmetros. Então, aí você pode falar, bom, essa pessoa que tem faixa marrom, ela já conseguiu cumprir isso, isso e isso. Então, no squash é isso. Você tem níveis... né, de níveis técnicos, e aí você vai subindo. Então é bom você ter um parâmetro sempre para você poder se comparar com alguma coisa. Então é legal. Então as pessoas acabam jogando, a gente obviamente vai iniciando essa pessoa, quando ela começa a jogar, óbvio, existem pessoas que vão jogar for fun, tá tudo certo, beleza, o objetivo dela é esse, e as outras pessoas, na verdade o ambiente, por exemplo, vou falar da minha academia, a gente cria um ambiente que ele já é um ambiente um pouco mais competitivo. Então a pessoa geralmente as academias automaticamente, fazem isso. A gente o cara vai jogar um torneio interno, aí o cara vai depois fazer outra coisa. Você acha que é muito importante para o ser humano ser competitivo? Você com a sua visão de empresário... Eu acho que é muito legal a pessoa competir em alguma coisa na vida durante algum tempo. Tá, mas a pergunta que eu te fiz é, você acha importante o ser humano ser competitivo? Ser competitivo? Em relação ao quê? A tudo. Mas em relação a ela mesma ou em relação aos outros? Geralmente a gente não consegue se modular sozinho, usando a gente como padrão. A gente sempre usa o outro como padrão ou como régua para estar se medindo. E eu acho que se a gente for falar de alta performance, sim. Se a gente for falar de mercado, se a gente for falar de trabalho, se a gente for falar de atletas, sim, obviamente ele tem que ser competitivo. Agora, se você falar geral, eu acho que existem pessoas que elas são operacionais e existem pessoas que elas não são operacionais, né? Mas é importante um pouco de... Eu acho que ter uma veia competitiva faz bem para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Eu acho que a questão até
Porque tem muita gente que fala assim, né? É Porque o horrível mundo se é comparar. competitivo. Essa pessoa tá Não, morta. Mas aí é que tá o Vão problema. cortar a As cabeça pessoas acham que quando você é competitivo, você está se comparando com o outro. Eu posso ser competitiva, como você perguntou, se é com você mesmo. Eu posso ser competitiva comigo mesma. Perfeito. E querer melhorar a minha performance É de isso. acordo com o que eu É acho isso, que eu é devo isso. chegar. É isso. Né? Porque mesmo no mercado de trabalho, no mundo corporativo, no esporte, onde você, até qualquer lugar, Qualquer lugar. você vai querer sempre estar um passo à frente. Sim. Eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, ai, não, meu sonho é ser pobre, meu sonho é viver de nada. Só se Isso. for uma pessoa que Não está existe totalmente com problema exatamente. mental, Exatamente. ela não tem noção do que está acontecendo no mundo, porque uma pessoa normal, ela vai querer sempre uma coisa a mais, né? Ninguém vai ficar Sempre. contente de ver, Sempre. ai, minha família está doente e não tem dinheiro para pagar. Sempre. Eu não vou ficar contente de estar numa situação inferior, Concordo 100%. não é? Então, assim, eu acho Todo que mundo tem que ser competitivo. a competição, eu acho que deveria de ser muito estimulado quando pequeno. Muito. Eu também acho. Sabe? Eu também acho. tenho um problema, assim, tipo, tem muito padrão que foi colocado, principalmente no mundo do esporte. Eu fiz licenciatura e bacharelado, né, na educação física. Quando, na faculdade, falava-se muito assim, principalmente na licenciatura, não é bom colocar a criança para competir, principalmente aquela linha mais humanizada. Ah, não, concretivista. Não é bom colocar a criança para competir. Não é bom. Só que é bom sim. É bom a criança ser desafiada. É bom ela ser frustrada. É bom ela entender que existe um mundo lá fora que é assim. E se a gente vivesse na época das cavernas, a gente ia ser assim ainda. E essas pessoas que não são competitivas, elas estavam mortas já. É assim, Elas tinham virado comida. Exatamente. Então, assim, eu acho que além de todos os benefícios que o esporte traz, eu fui atleta a minha vida inteira, fui dançarina, fui atleta de atletismo, fui atleta de esportes de artes marciais. Então, assim, a vida inteira eu vi o quanto o esporte me desenvolveu como ser humano e o quanto eu sempre quero mais. Por mais, todo mundo, mas tá bom. Não tá bom. Não tá eu bom. quero mais. E se tiver bom, eu vou arrumar mais um porquê, porque eu quero mais. A vida é muito maior do que só um torneio. Foi só um torneio, né? Foi só uma faixa, né? Sendo que tem tantas coisas que eu posso. Então eu saturei um mercado, saturei um esporte. Faço outro, me desafio. Sim. Né? Isso gera neuroplasticidade, gera um monte de Que eu tenho de conhecimento para nós, né? Uma das coisas mais legais assim que eu tenho do meu trabalho, né? Eu trabalho muito com criança, com juvenis, muito. Eu adoro trabalhar com criança. Demais. Criança, assim, juvenil, né? Sim. E uma das coisas que mais me deixam felizes, emocionados, assim, de você poder ver, é você ver crianças chegando, principalmente de determinadas faixas, né? De gerações, chegam de uma maneira. Então são crianças que não têm confiança, elas não conseguem falar, elas falam pra dentro, elas não sabem o que elas estão fazendo ali, elas são totalmente perdidas. Desabrocha, e depois né? de um tempo, eles começam a jogar, começam a competir, começam a ganhar, E aí conseguem ver o potencial, conseguem ver o valor, são né? aplaudidas, entendeu? É muito bom. Você vê, eu falo isso, eu fico arrepiado. É você vê muito criança bom, que chora no canto, que eu sei disso, que chora no canto porque sofre bullying na escola. Só que essa criança, ela vai pro esporte, ela ganha uma autoconfiança que essa criança vai ser líder dessa outra que tava fazendo bullying E eu dela. acho que só consegue ter essa visão quem realmente tem uma veia de ser professor. Eu sou professora e eu vou ser professora pro resto da minha vida, independente do que eu for fazer. Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, o propósito é levar informação pro público e não deixa de ser ensinar e aprender. Exatamente. Aprender pro resto da minha vida. Renato, eu queria que você deixasse uma mensagem pro público que está assistindo a gente, do que você acha que seria importante, principalmente agora que o seu esporte vai se tornar olímpico, né? Uma mensagem que você acha que seria importante deixar e que vai fazer uma diferença, assim, para que o seu legado realmente seja colocado em prática. Legal. Eu acredito muito numa frase, eu tenho uma frase que eu uso bastante em cursos, em palestras, enfim, tudo. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Sensacional. A gente, quando a gente é pequeno, né? A gente tem a avó, chega lá e fala assim, olha, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. E beleza. De fato. Né? De fato é. Só que conhecimento é um negócio muito louco, né? Você pode passar a tua vida inteira estudando, você fica com 4.000 diplomas na parede, só que se você não passar isso, seja num livro, seja numa palestra, seja para ensinar alguém, seja conversando com uma filha, com um filho, com
ele não é nada. Sim. Se você deixar o conhecimento dentro de você e você não passar para alguém, ele não vale absolutamente nada. Legal. É uma mente obesa, ninguém né? tira. Ninguém tira de uma você. mente obesa. Mas também você não... O conhecimento ele só tem valor quando ele transmitido. sai de você. Exato. E as pessoas hoje, elas vivem muito no diploma, no papel, no crachá. E as pessoas vivem pouco no lance de, tipo, realmente, o porquê. Qual que é o seu porquê? O seu porquê é esse? O seu porquê é de professora? Então, beleza, eu sei que você vai... Na hora que você estiver fazendo qualquer coisa na tua vida, você vai pensar nesse porquê. E você vai entregar. Eu vivo o dia todo assim. Porque se eu tenho 25 coisas pra fazer, e essas 25 coisas eu não faço uma num dia, a outra no outro. Eu vou fazendo o quê? Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, as coisas vão acontecendo. As 25 pessoas, os 25 produtos que me contrataram, eles querem o resultado. E eu preciso entregar. E se eu ficar falando, não, mas eu sou fulano de tal, é lógico, vai na minha que vai dar. Não. Tem que mostrar resultado. Eu tenho que mostrar, eu tenho que estar colocar ali em presente. prática tudo o que você aprendeu. Eu tenho que estar presente ali, eu tenho que estar presente naquele momento, eu tenho que ser dela. Eu tenho que ser daquela pessoa, aquele momento, ali. Eu tenho que estar ali, presente, de verdade. Eu não tenho que estar pensando, eu tenho que estar ali. Então, eu acho que se as pessoas começassem a entregar o que realmente elas construíram na vida e o que elas aprenderam, ia ser muito legal. Imagina se todo ser humano tivesse 5 horas gravadas de podcast falando o porquê delas e ensinando alguma coisa pra alguém. Muitas coisas não iam acontecer, né? Você sabe que, só pra gente fechar, que também nosso tempo já tá acabando, eu ouvi durante a pandemia que teve a Revolução Industrial, a gente estava passando por uma revolução digital, e que a nossa moeda atual é o conhecimento. E de fato né? Então, quem detém conhecimento é quem vai perpetuar, e quem vai continuar, quem vai deixar legado, quem vai dar continuidade em tudo. Bom, Renato, eu quero te agradecer, nosso tempo acabou. Passou muito rápido. Poderíamos fazer outros podcasts. E, pessoal, eu quero pedir para que vocês deixem o seu like, compartilhe esse vídeo, caso vocês achem que faça sentido realmente. Foi um prazer imenso. Eu sou Carla Amaral, meu nome no Instagram é Carla7Amaral. E eu queria pedir para você deixar o seu Instagram, onde a gente pode encontrar você nas redes sociais, a sua academia. Depois eu vou colocar embaixo lá no vídeo. Tá bom, uma honra por ter participado aqui do podcast. Realmente é muito legal você dividir seu tempo e conversar. Eu sempre falo que as pessoas se encontram. Tem um provérbio chinês que fala que tem 2 pessoas que se encontram e cada uma leva um pão. Se uma pessoa dá um pão para uma e a outra dá para outra, cada uma volta para casa com um pão. Se 2 pessoas se encontram e cada uma tem uma ideia, elas compartilham as ideias e cada um volta para casa com 2 ideias cada uma. Maravilhoso, eu amo. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas aproveitem, que as pessoas aprendam, que as pessoas compartilhem conhecimento. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Onde que a gente te encontra no no Instagram, @Galego Squash, Galego com 2 L's, Squash SQUASH, e Academia RG Squash Academy. E é isso. É isso, obrigada. Obrigado, viu? De verdade. Viu? Prazer meu.